Caro internautas, saudações e bem-vindos a Angope. Esta é mais uma edição do programa Economia em Análise. Desta feita, hoje vamos olhar para a alta de preços que se verifica em diferentes mercados, a quando da época natalina. Para isso é nosso convidado economista Dorivaldo Adão, que também nos vai dar algumas dicas de como é que as famílias podem, então, amealhar no sentido de que janeiro não seja um mês de dívidas, um mês de dificuldades. Doutor, bem-vindo a Angopa. Saudações a todos os internautas. Doutor, o que é que nos traz aqui nesta tabela? Dizia há um bocadinho que vamos olhar para aquilo que é a alta de preços nos mercados, olhar um bocadinho para os diferentes mercados, primeiramente para aquilo que são os produtos da cesta básica. Bom, repare, nós, a nível do governo da província de Luanda, temos estado a desenvolver trabalhos de campo que visam essencialmente identificar a evolução dos preços ao longo do ano. E este trabalho tem sido desenvolvido nos mercados públicos e privados que compõem a província de Luanda. Dar nota que nós, Luanda, temos mais de 100 mercados. E de uma forma genérica, 100 mercados entre públicos e privados. E de uma forma genérica nós conseguimos perceber que os preços tiveram uma tendência crescente, muito por conta também da quadra festiva. Por exemplo, o quilo de açúcar teve o preço mínimo de 1.100 kwanzas. Estamos a falar de que mercado? Estamos a falar do mercado do São Paulo, fomos ao mercado de São Paulo, fomos ao mercado do 30, ao mercado dos congolenses, o mercado de Catinton e outros mais. Mas referimos-nos, sobretudo o mercado do 30, Catinton, que tem servido também como sendo um mercado desabastecedor. Esses mercados 30 e Catinton são mercados que a essa altura são frequentados por quase todas as populações, ou seja, todas as províncias acorrem ao mercado, quer do 30, quer do Catinton, para fazerem compras, quer a retalho, quer a grosso, porque esses mercados, na verdade, 30 e Catinton, são também considerados mercados abastecedores. Grande parte da população compra os seus produtos nesses mercados para depois ir revender. É assim que conseguimos reparar, por exemplo, que o quilo de açúcar teve o preço mínimo de 1.100 kwanzas, o arroz também 1.100, isso o quilo, a farinha de milho 500 kwanzas, a farinha de mandioca, que também é um produto muito consumido pelas famílias angolanas, 350 kwanzas, o quilo de farinha de trigo esteve a 2.000, o quilo de feijão, e aqui com realça o feijão manteiga, já no mês de dezembro, nos primeiros dias de dezembro, teve o preço de 2.300, entre 2.300 a 3.000 kwanzas, o leite em pó de 350 gramas a 2,5 gramas, teve o preço mínimo de 2.800 e quase 28.000 kwanzas, como seu valor máximo. O óleo alimentar, o litro, a essa altura no mercado informal tem um preço mínimo de 3.300 kwanzas e o preço máximo, na verdade, 3.300 kwanzas é o preço máximo e o preço mínimo é 3.000. Há ali um dado que deve ser reorganizado. E outros produtos mais. O que nós podemos aqui afirmar é que os preços a essa altura tiveram uma ordem crescente. Crescente por quê? Porque na quadra festiva, onde a tendência dos preços é crescerem. Mas o porquê Por quê? Porque na quadra festiva, quer o produtor, quer o consumidor, eles são motivados por um espírito psicológico, a psicologia econômica, que tem-se a sensação de que na quadra festiva as pessoas têm mais dinheiro. Grande parte das famílias têm, para além do salário, têm o 13º, e a tendência é, por ser uma época festiva, uma época natalina, a tendência das famílias é consumirem mais produtos, sobretudo aqui com realce aos bens alimentares. Então, ali
o consumidor, o produtor ou o vendedor tem também a tendência psicológica de alterar o preço, porque ele sabe que é a essa altura que ele tem possibilidade de obter mais lucros. Mas a grande questão que se levanta aqui é se isso é o mais correto ou não. Nós gostávamos de aproveitar os vossos microfones para dizer que isso não é o mais correto, é uma prática desleal, porque a fixação do preço de um determinado bem depende do seu custo histórico, ou seja, o momento em que eu compro um determinado produto, mesmo que eu assambarque, não vai fazer de mim que no futuro eu pratique um preço diferente da minha estrutura de cálculo. Ou seja, a estrutura de cálculo já nos dá limites máximos e mínimos para eu ter o meu lucro. Ademais, é importante que se diga que grande parte desses produtos que compõem a cesta básica são produtos com preços vigiados, ou seja, o Estado define a margem de preço e os vendedores devem praticar os preços de acordo com a lei que rege o governo de Angola, não é? Ou a estrutura de preço na base da lei vigente em Angola. E nós, com outros órgãos inspectivos, temos estado a trabalhar, a inspecionar os estabelecimentos comerciais para garantir que, de facto, esses preços não tenham a tendência crescente. E nisso, doutor, tem havido responsabilização? Muitas. Nós temos aplicado, temos suspenso muitas atividades por conta dessas atividades. Temos também aplicado coimas a determinados estabelecimentos, porque se o governo o governo da província de Luanda, neste caso, e os outros órgãos não tivesse feito alguma coisa, eu posso garantir aqui que os preços estariam muito mais altos, as pessoas estariam a especular muito mais ainda. É daí que nós, com as nossas equipas de fiscalização, inspeção econômica e segurança alimentar, temos estado a trabalhar, a desenvolver ações inspetivas que visam essencialmente garantir que as pessoas, os operadores econômicos, não especulem os preços. Doutor, vamos olhar aqui também para o óleo de dendém, vulgo óleo de palma, que é também muito usado dentro e fora, né, da quadra festiva. Vemos também o sabão em barra, sal. Sim, são produtos que também merecem algum consumo nas famílias ou das famílias e também registraram uma tendência crescente. No mês de outubro, o óleo de dendém estava abaixo de 4.500 kwanzas, mas em dezembro, quando nós fomos fazer a pesquisa dos preços, conforme vocês veem, já está a ser comercializado a 5.000 kwanzas. O sabão em barra a 1.500 kwanzas. Temos, por exemplo, aqui a carne suína, frango, que a grama ou a unidade, o quilograma no caso, também tem estado a registrar uma tendência crescente. Ou seja, de forma genérica, podemos afirmar que os preços registraram, de forma genérica, alguns produtos registraram tendência decrescente, mas outros nem tanto. Há produtos... Doutor, sem querer cortá-lo, os preços, esta tabela de preços refere-se ao mercado de São Paulo. Os preços diferem de mercado para mercado? Queria que olhássemos um bocadinho para o mercado dos congolenses, também temos uma tabela? Eu penso que temos no mercado dos congolenses ou o mercado do 30. Diferem. Aquelas pessoas, por exemplo, que compram produtos do campo no mercado do 30, tendencialmente têm preços relativamente mais baixos para aquelas pessoas que compram, por exemplo, no mercado como no São Paulo. Tal como disse no início da minha abordagem, grande parte dos outros mercados têm o mercado do 30 e o mercado do Catinton como mercados abastecedores. Ou seja, esses mercados, as pessoas que estão nesses mercados vão buscar os produtos no mercado do 30 e no mercado do Catinton
e comercializam nos seus mercados ou em outros locais. Daí que essas pessoas adicionam a esse produto o custo de transação, que é o que a pessoa gasta para ir comprar no outro ponto e até trazer no seu ponto. Então, adiciona ao preço mais uma pequena tarefa. Daí que os preços variam muito de mercado para mercado. Mas a título de conselhos, nós gostávamos de dizer, era preferível que as famílias, a essa altura, acorressem aos mercados abastecedores. Firme o mercado do 30 e o mercado do Catinton, porque lá há maior oferta, há mais produto e tendencialmente os preços são relativamente mais baixos se comparado a outros mercados. E também há aqui uma questão da elite. O preço de um determinado produto também depende do fator de localização. Ou seja, um produto vendido no centro da cidade pode, em algum momento, ter um preço diferente de um produto vendido em outra latitude. Daí que é preferível que eu vá fora do centro da cidade, aqui o caso, e adquirir este produto lá fora do centro da cidade, que em princípio o preço será relativamente mais baixo. Por exemplo, nesses mercados abastecedores temos matadouros. Embora está-se agora a desenvolver um programa para a melhoria desses matadouros, mas comprar uma carne naquele local e vir comprar aqui nos nossos centros comerciais, aqui nos centros comerciais é relativamente mais caro se compradas lá. Agora, há outros fatores também que concorrem para a fixação de preço. Um dos casos é o próprio conceito de armazenamento ou acomodação do próprio produto. Os outros serviços adicionados ao produto podem, de certa forma, influenciar que o preço do produto esteja diferenciado se comparado ao mercado abastecedor. Temos o peixe, por exemplo, peixe seco, repare, por exemplo, que tem um preço mínimo de 1000 kwanzas, não é? E já o preço máximo de 5.000. A essa altura, eu penso que a semana passada, o preço já chegava a quase 7.000, por conta mesmo dessa tendência de especulação. Na ausência de bacalhau, as pessoas... Na ausência de bacalhau, nós podemos optar pelo peixe seco. Na verdade, o que nós precisamos é que as pessoas tenham poder de compra. Certo. Mas esse poder de compra não significa dizer que eu posso e devo consumir tudo que os outros consomem. Eu devo consumir mediante as minhas possibilidades. Doutor, vamos querer chegar aí sobre essa necessidade. Pese embora em alguns mercados tenha essa alta, em alguns outros estabelecimentos, lojas, também há promoção, tem havido promoção. Então eu queria saber qual é o impacto das promoções e liquidações de fim de ano na economia como um todo. Primeiro, é importante dizer aqui, os estabelecimentos comerciais, eles não podem por si só levar a cabo políticas de promoção sem autorização estatal. É importante que sempre que eu quiser promover um determinado produto, eu devo pedir autorização aos órgãos da administração local. Agora, essas promoções, normalmente, elas tendem a reduzir o preço de um determinado produto. Ora, se o preço de um determinado produto é reduzido, isso tem um impacto positivo na vida das famílias, no caso, na vida do consumidor. Por quê? Porque um bem que outrora eu pagava 5.000, se este bem, por via da promoção, por via de uma liquidação, baixar a 2.000 kwanzas, significa dizer que eu tenho 3.000 kwanzas para fazer poupança. Se eu tenho mais 3.000 para fazer poupança, isso tem um impacto positivo ou significativo na minha vida, na vida das famílias. E o que é que eu posso fazer? Se o preço do produto baixou,
eu posso utilizar aquela margem que eu deixei de pagar por via da promoção, utilizar para comprar um outro produto ou também aumentar as quantidades deste mesmo produto. Repare, por exemplo, que a essa altura existem determinados produtos muito consumidos. Quase todas as famílias angolanas, a essa altura, fazem bolos em casa, bolinhos, etc, etc. Se o preço da farinha de trigo reduzir, eu tenho a possibilidade de aumentar as quantidades de farinha de trigo. Certo. Se aumentar as quantidades de farinha de trigo, eu posso fazer 2 bolos, 3 bolos, etc, etc. E isso, obviamente, tem um impacto positivo na vida das famílias. Por quê? Porque nós vamos consumir mais. Teremos a possibilidade de consumir mais. Ou também alocar parte deste rendimento para consumo de outros bens. Doutor, quais costumam ser as principais despesas para as famílias em janeiro? As principais despesas para as famílias em janeiro têm sido despesas ligadas à escola. Certo. Grande parte das Material famílias têm, embora o nosso calendário acadêmico tenha sido alterado, mas a essa altura quase todos os meninos já não têm os cadernos, as batas já não estão em condições, os sapatos, os tênis, e então em janeiro normalmente as famílias angolanas têm o hábito ou a necessidade de despesas ligadas à academia. Compram mais mochilas para os filhos, mais sapatos, mais batas, mais cadernos, etc, etc. E há um outro aspecto também. Em janeiro, por norma, as famílias têm muitas despesas relacionadas à saúde. Então, é preciso também nós termos em atenção. Vamos gastar agora sim, mas gastar ou consumir o necessário, porque janeiro parece ser um mês e há aquele ditado popular de que janeiro tem mais de 30 dias. Por quê? Porque nós, as famílias, não têm o hábito de poupar. Gastam tudo que têm em dezembro e quando chega janeiro têm que algumas colocar-se em dívidas e outras não conseguem mesmo suprir as despesas ligadas à saúde, ligadas à escola, porque acabam ficando sempre sem recursos financeiros. Doutor, por falar em dívida, de que maneira as famílias podem então se preparar no sentido de que janeiro não seja tido como um mês de dívidas ou até mesmo as pessoas costumam dizer o mês da fome? De que maneira que as famílias podem se preparar? Devemos ser racionais agora. Como é que a gente deve se preparar? Racionalizar. É evitarmos o consumismo. O grande problema das nossas famílias, além da necessidade de se ter mais rendimentos, podemos até ter mais rendimentos e as famílias em dezembro têm tido algum dinheiro, mas se nós gastarmos esse nosso dinheiro de forma irracional, vamos continuar a ter dificuldades. Então, o conselho que a gente deixa é gastarmos o necessário, evitarmos o consumismo, fazermos poupança. Na verdade, aqui a poupança é a parte do rendimento que não é gasta depois de nos ter reduzido os impostos. Essa poupança podemos utilizá-las em janeiro, quiçá em fevereiro, para que quando o salário de janeiro chegar, a gente conseguir manter o círculo normal das nossas despesas. Agora, é óbvio que isso também não se faz assim do dia para a noite. É preciso incutirmos as famílias angolanas, de forma geral, e de Luanda, de forma particular, o espírito de poupança, o espírito de consumirmos ou gastarmos aquilo que é essencial. O essencial é aquilo que nós precisamos, que vai garantir a nossa sobrevivência e a nossa saúde. O que nós temos estado a ver é o que as famílias dão festas enormes, as senhoras compram grandes sapatos, os homens compram outros fatos, porque têm de ir às festas de Réveillon e outras mais, e quando chega janeiro temos as dificuldades
que temos. Portanto, o nosso conselho vai no sentido de uma maior racionalização, de evitarmos o consumismo, gastarmos aquilo que é necessário e termos em atenção que é só mais um ano que está a passar. Daí, doutora, a necessidade de educação financeira no sentido de que as famílias saibam então fazer este planejamento. Exatamente, tudo isso na verdade é educação financeira. A educação financeira é nós em casa, por exemplo, educação financeira doméstica ou familiar, se formos mais precisos, é definirmos mesmo quanto é que os provedores ganham. Ganhamos X. Quais são as despesas? As famílias também devem fazer o seu OGE, o Orçamento Geral do Estado, se considerarmos que cada família é um Estado. O que é que eu vou gastar? Onde é que eu vou encontrar recursos para gastar? Eu não posso prever despesas acima daquilo que eu ganho e não posso utilizar mal aquilo que ganho. Então devemos mesmo fazer uma lista de prioridades. O que é prioritário para a família? Educação, saúde. Então eu vou gastar X para a educação, X para a saúde. Há situações imprevisíveis. Eu vou pegar parte do rendimento, vou fazer uma poupança. Para quando surgirem essas situações imprevisíveis, eu vou buscar ali na poupança. É necessário também que as famílias trabalhem. Temos a necessidade de procurar e continuarmos a procurar mais formas de subsistência por via do emprego ou também por via do empreendedorismo. Temos de desafiar os jovens e os adultos a empreenderem. Para quê? Para terem possibilidade de satisfação das suas necessidades futuras. Doutor, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é quem agradecemos e em nome do Governo da Província de Luanda queremos desejar festas felizes a todos os angolanos de forma genérica e aos de Luanda de forma particular. É e será sempre um prazer estar aqui com vocês e abordarmos temas que de facto impactam positivamente na vida dos angolanos. Feliz Natal e próspero Ano Novo e que 2025 seja um ano de muito sucesso, de muita paz e que acima de tudo entreguemos as nossas vidas a Deus porque Ele será sempre o nosso guia. Muito bem. Doutor, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A toda a família angolana desejamos um Feliz Natal. Vamos, obviamente, celebrar o mês de Natal, mas nos lembrar que janeiro vem aí e com este mês as suas despesas. Nos lembremos então que há a questão, a necessidade de material escolar para as crianças e para muitos, tal como disse o economista, questões de saúde. Uma vez mais, a toda a família angolana, um Feliz Natal. Já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si. Fique bem.